Pastor, fala sobre a guarda do sábado, que é um mandamento, mas para a maioria das denominações evangélicas esse mandamento não se cumpre, enquanto todos os outros 9 se cumprem. Então, vamos lá entender o sábado, né? O sábado não começa como mandamento. O sábado começa na criação. Então, é interessante, no final do relato da criação, em Gênesis capítulo 2, Deus termina a criação, né? No sexto dia, e no sétimo dia ele já tinha terminado toda a sua obra e ele descansou. É curioso, né? Deus estava cansado. Então, o que acontece? O sábado é a submissão do tempo à realidade do sagrado. Porque como é que os seres humanos lidavam com o tempo? Eles lidavam com o tempo do ponto de vista da cronologia comum, lidavam com o tempo a partir dos ciclos da natureza, ligavam com o tempo do ponto de vista das necessidades da economia. E aí, quando a revelação bíblica chega, fala, o tempo está submetido a uma realidade maior. Essa realidade é a realidade de Deus. Então, para celebrar Deus e a sua criação e a nossa dependência dele, a cada 7 dias vocês parem tudo e deixem de ficar doidos. O mandamento do sábado é para a gente não ficar doido. Por quê? Porque toda atitude humana ela é sempre de autossuficiência. É sempre a ilusão de que eu estou vivo porque eu trabalho. Eu estou aqui porque eu fiz, porque eu estudei, porque eu me garanto. E você vai acumulando esse lixo psicológico. Aí Deus diz, para o detox divino, a cada 7 dias, para tudo. Lembre-se de que o mundo vai bem, obrigado. Você pode ficar doido quando você quiser. Não é você que coordena os planetas, o sol, o mar. Tudo continua funcionando normal. E é curioso, a gente não escuta o mandamento todo. E é curioso, a gente não escuta o mandamento todo. E é curioso, a gente não escuta o mandamento todo. O mandamento não fala só para guardar o sábado. Manda festejar. Celebrem o sábado. A tradição judaica tem um negócio tão legal que diz é proibido não se alegrar no sábado, o Shabat. Então, aí é uma outra questão. E isso faz parte de toda a tradição hebraica e ela aparece devidamente enfatizada em toda a Bíblia, inclusive o próprio Jesus está ali chegando na sinagoga no dia de sábado. O que vai acontecer? A tradição farisaica rabínica, ela teve um entendimento da lei meio assim complicado e diferente da proposta de Jesus. O seguinte, ó, vai que a gente de alguma maneira não cumpriu o mandamento, então vamos tentar cercar o mandamento ao máximo. Então, por exemplo, não pode tomar o nome de Deus em vão. Então, sabe de uma coisa? Nunca mais a gente fala a palavra Deus. Como é que é Deus em hebraico? É Elohim. Então faz o seguinte, muda o nome, põe Elohim, porque se você falar, pelo menos não é o nome de Deus. Esse é o tipo de raciocínio que foi desenvolvido. Então, nessa tentativa de cercar a lei, o sábado começou a se tornar a coisa mais importante do que a sua finalidade maior. Então, João 5,18 vai dizer que Jesus quebrava o sábado, provavelmente em relação à maneira como a tradição farisaica lidava com isso. E nesse caso, Jesus fez o quê? Ele curou no sábado. Hoje, se você conversar com pessoas do contexto judaico, eles vão dizer, escuta, o cara está morrendo, não sabe o que eu faço? Ele leva ele para o hospital, porque a lei da vida é superior. O que houve nessa história toda? Posteriormente, por que a ressurreição acontece no primeiro dia da semana? E aí é que o pessoal não entende onde é que está o foco da questão. A criação é celebrada onde? No sábado, no Shabat. A nova criação, no domingo. A nova criação, no domingo. O que Jesus faz no Shabat todo? Fica no túmulo. Ele descansa. E ele ressuscita no primeiro dia. Então, assim como o Shabat celebrava a criação, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, vai ser o primeiro dia da nova criação.
E aí o que acontece? A comunidade cristã se desenvolve a partir da comunidade judaica. Os primeiros seguidores de Jesus guardavam, ou se reuniam, celebravam no sábado. À medida em que o número de seguidores de Jesus se tornou cada vez mais no mundo, vamos dizer, gentílico, que falava grego e depois latim, por causa do texto, por exemplo, de 1 Coríntios 16, 2, que fala no primeiro dia da semana vocês separem a oferta, por causa de Apocalipse 1:10, no dia do Senhor eu estava na ilha de Pátio, por causa de Atos capítulo 20, verso 7, que também menciona o primeiro dia da semana, cristalizou-se uma tradição que essa celebração de Cristo, porque tudo que aconteceu ficou no primeiro dia da semana. E posteriormente surgiu uma teologia cristã dizendo, olha, o nosso Shabat, na verdade, vai ser no domingo. O nosso Shabat, na verdade, vai ser no domingo. O nosso Shabat, na verdade, vai ser no domingo. Então, o que essa teologia cristã posterior colocou? Ela colocou o seguinte, olha, agora que a igreja tem um papel diferente, e ela veio assim, e até pensavam a gente substituiu Israel completamente, o Shabat agora é o domingo, e aí começaram a fazer essas conexões que a maior parte delas não funciona muito bem. E a pergunta é, a gente deve, vamos dizer, ter o sábado, né, como referência para o nosso descanso e a nossa situação cultica? No meu entendimento, a gente precisa ter o princípio sabático na nossa vida. Agora, como isso deve acontecer? Por uma série de razões históricas, tal, eu acho que a questão fundamental, como diz Romanos capítulo 14, não é brigar por causa de dia, mas é entender a função desses dias. Eu tenho muitos amigos judeus e judeus que seguem a Jesus. Quando é que eles se reúnem? No sábado. Eles guardam o Shabat, até porque o sábado não é só o sábado. Assim como a gente tem a comida, né, na casa da mãe, de domingo especial, eles têm a comida do Shabat, que é diferente, tem uma série de coisas. Então, eles devem prosseguir servindo a Deus de maneira diferenciada no Shabat. Agora, a comunidade cristã, no seu ambiente, com toda a sua tradição, é um absurdo, eles têm que voltar para guardar o sábado dentro da tradição judaica? Na minha opinião, não. Eles devem respeitar esse princípio sabático, porque no meu entendimento, a gente deveria celebrar os dois dias, o sábado e o domingo, porque um celebra a criação e outro a nova criação. Sobre o dia do Senhor, que muitos afirmam ser o domingo, né? E aí a gente tem os adventistas que militam na questão do sábado. Qual que é a visão do senhor? O senhor crê que o domingo, de fato, é o dia do Senhor? Como é que funciona isso? Vamos lá. A igreja cristã, no decorrer dos séculos, transformou o dia do Senhor no domingo. Mas, na minha opinião, a minha forma de ler a Bíblia, isso não é possível, tá? Isso não é possível. O dia do Senhor na Bíblia, ele é uma palavra que pode funcionar para o último dia da humanidade, o dia do Senhor como o dia do juízo do Senhor, o dia do fim dos tempos, né, seria isso. Aí o pessoal discute se esse dia é literal ou não, mas muitas vezes a Bíblia chama o sábado de dia do Senhor, um dia separado. Isso está em Isaías 58, isso está em Neemias 9, isso está em Mateus 12 nem tanto, mas o dia do Senhor na Bíblia é o sábado. Então, se você pensar, o dia do Senhor, ele aparece como uma palavra escatológica, mas quando você vai aplicar o dia do Senhor a um dia da semana, esse dia é o sábado. Esse dia é o sábado. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone.
The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: has she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. N. Wright, CSSR, in a lecture delivered in 1893.